O capítulo 13 de 1 Coríntios é, na verdade, dinamite. Uma dinamite que explode todos os mitos que a humanidade já comprou, já absorveu sobre a verdadeira espiritualidade. Como a gente viu da última vez, eu sei que faz um tempinho, mas no começo, a gente refletiu sobre o começo ali de 1 Coríntios 13, e ali Paulo apresenta 3 modelos de uma suposta super espiritualidade. Ele apresenta 3, digamos, personagens. O adorador em êxtase, pessoa super espiritual na sua adoração. O profeta super embasado no seu conteúdo, na sua profundeza de pensamento. E o benfeitor abnegado, aquele que entrega tudo de si para poder ajudar o próximo. E aí quando ele coloca diante da sua audiência essas 3 figuras, que para eles podem ser considerados um exemplo de cristão a ser seguido, ele vem e começa a detonar cada um deles com uma bomba gigantesca. Nenhum desses supostos super crentes é nada se eles não possuem amor. O amor é a fonte, segundo Paulo, e a substância, a essência da vida cristã. Então, que amor é esse da qual Paulo está falando? E aí no segundo parágrafo, que são os versos 4 a 8, nós veremos que o amor que nós devemos ter está completamente além daquilo que nós pensamos por conta própria, somos capazes de fazer. Paulo diz que o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Ele não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, todas elas cessarão. Havendo ciência, esta passará. 1 Coríntios 13, versos 4 a 8. Já aqui no verso 4, a gente lê que o amor é paciente e também bondoso. E essa, se você parar para pensar, é uma combinação incrível. Alguns de nós aqui nessa terra, a gente consegue demonstrar alguma paciência, mas geralmente é meio de cara fechada, cerrando os dentes. Só que isso não é ser bondoso. Alguns de nós até conseguem ser superficialmente bondosos à primeira vista, só que dura muito pouco. Será que eu consigo ser profundamente bondoso durante um tempo infindável? Os dois ao mesmo tempo? Perceba aqui que a paciência é o elemento chave para o amor da qual Paulo está falando. E ele começa esse parágrafo falando dela. E ele também termina falando dessa paciência. Ele diz que o amor jamais acaba. Ele perdura. O amor suporta com constante frustração, constante interrupção, constante retrocesso, constante oposição. Mas no meio de tudo isso, o amor jamais acaba. Às vezes eu penso que eu amo uma pessoa, até que essa pessoa vem e me pede apenas uma coisinha a mais daquilo que eu estou disposto a dar, a sacrificar. Ou eu estou servindo uma determinada pessoa, e aí de repente uma outra necessidade vem de algum outro lugar, e aí eu preciso priorizar. São nesses momentos que eu sou tentado a surtar diante dessas pessoas e dizer, vai embora! Você não consegue perceber o quanto eu estou sendo amoroso aqui? E aí, então, no restante do capítulo 4, dali em diante, Paulo começa a falar do que não é o amor. E é claro que tudo aquilo que o amor não é, os crentes de Corinto são. E, vamos ser sinceros, nós também somos. Paulo sabe que os coríntios são, e nós também somos, ciumentos, envaidecidos, orgulhosos, inconvenientes, interesseiros, e a lista continua. Se nós formos realmente honestos, nós vamos perceber que nós também somos assim. A gente consegue, impressionantemente, ao mesmo tempo, ser invejosos e envaidecidos, como Paulo diz no verso 4. Se você parar bem para pensar, você deveria chegar à conclusão de que é impossível você ser as duas coisas, invejoso e envaidecido, só que de alguma forma a gente consegue fazer isso. Nós temos ao mesmo tempo sentimentos de superioridade sobre os outros e, simultaneamente,
inferioridade. Nós somos capazes de pensar das duas formas. Eu penso, eu sou melhor do que todo mundo. E ao mesmo tempo eu penso, eu gostaria de ser como ele ou como ela. Mas como é que você gosta de ser como alguém que você é superior? Que você é melhor? Não tem muito sentido. Mas é assim que a gente é. É assim que a nossa mente opera. E esse sentimento, essa postura, é exatamente o polo oposto do amor. O amor ele é tão consumido com a outra pessoa que ele simplesmente não está interessado em inferioridade ou superioridade. O amor não pensa mais de si mesmo e o amor também não pensa menos de si mesmo. O amor simplesmente não pensa em si mesmo. Ele não está pensando em si. Quando o verdadeiro amor está florescendo, a vaidade, a inveja, nada disso tem espaço. Só que acontece que a vaidade e a inveja são questões enormes para nós. Então, no fim das contas, o que isso diz sobre nós? Aí vem o versículo 5 e fala de não se irritar. Como é que você se sai nessa situação? Todos nós pensamos que somos fáceis de lidar, que somos tranquilos, até alguém vir e errar com a gente. Aí que nós vemos o quanto nós somos egoístas e de curto temperamento. A gente surta, a gente fica mal educado, sarcástico, cheio de raiva e continuamente a gente fica contabilizando os erros nos outros num placar. Pelo menos num placar mental. É assim que nós somos. Pense como seria se nós nunca fôssemos rudes, nunca buscássemos os nossos próprios interesses, não nos enfurecêssemos facilmente, nunca mantivéssemos um registro dos erros alheios ou ficássemos guardando rancor contra os outros. Só que é exatamente isso que é o amor. Agora, como é que você se compara ao versículo 6? Será que alguma vez você desejou o mal dos seus oponentes? Alguma vez você desejou o poder distorcer, ocultar, contornar a verdade porque ela era muito inconveniente para você? O amor nunca faz isso. E quanto ao versículo 7? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esses são sentimentos adoráveis, não são? Maravilhosos. A questão é, você os tem? Você sofre, acredita, espera, suporta o tempo que for necessário, independentemente das circunstâncias? Seja honesto. O amor, sim. Eu sei que eu não sou assim, mas o amor é. O amor é exatamente assim. E isso leva a gente a algo vital nesse capítulo que Paulo está desenvolvendo. Considere a maneira aqui como ele descreve o amor. Superficialmente, à primeira vista, pode parecer apenas que amor é um substantivo abstrato que contém aqui muitos adjetivos anexados. Mas olhe novamente, olhe um pouco mais de perto. E você vai perceber que o amor aqui, na verdade, é um ser vivo e concreto que está realizando certas ações. O amor aqui, segundo Paulo, é um poder com uma vida própria. O amor aqui é uma pessoa. Só que essa pessoa não sou eu. E essa pessoa não é você. Então quem é essa pessoa? Se você se lembrar bem dos evangelhos, na noite anterior à morte de Jesus, ele entrou num jardim chamado Getsêmani. E ali ele agonizou em oração. E a sua alma estava tão sobrecarregada de tristeza por causa do pecado que ele tinha um sentimento de morte. E esse sentimento levou ele a suar sangue enquanto ele enfrentava a perspectiva da cruz. Para Jesus, aquele momento era um cálice de sofrimento terrível demais para ser sequer contemplado. E mesmo assim, se ele não bebesse do cálice da ira de Deus, nós teríamos que beber. Esse era o dilema. Ou Jesus receberia sobre si o inferno, ou esse seria o nosso destino. E aí naquele jardim Jesus disse, se alguém tem que passar por tudo isso, que esse alguém seja eu. Veja, Jesus foi paciente e bondoso. Jesus não teve ciúmes ou invejas. Jesus não se envaideceu nem foi orgulhoso. Cristo não se comportou de forma inconveniente. Ele não buscou o seu próprio interesse. Ele não se irritou facilmente e nem se ressentiu do mal. O nosso Senhor não se alegrou com a injustiça, mas ele se alegrou com a verdade. E acima de tudo, Jesus Cristo sofreu todas as coisas, creu em todas as coisas, esperou todas as coisas e suportou todas as coisas.
Mas acima de tudo, tudo isso, Jesus jamais acabou ou teve um fim, ou falhou. Muitas vezes a gente pensa na pergunta, o que é o amor? Mas talvez uma pergunta melhor do que essa seja, quem é o amor? Porque a resposta é que o amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa que primeiro nos amou. Lá em 1 João 4,19, a gente tem um verso que resume essa verdade bíblica de uma forma absolutamente fundamental. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. No fim das contas, o amor é uma pessoa e essa pessoa agiu por você. Ele se encarnou e Ele encarnou os versículos 4 a 8 de 1 Coríntios 3 por você. Por isso nós estamos na ponta recebedora desse amor. O amor primeiramente, é algo que é feito a você. E aí então o amor é algo que é feito em você, para só então ser feito através de você. Vai dar errado se a gente tentar alterar esse processo. É por isso que os versículos 1 a 3 falam sobre ter amor ou não ter amor. Ou é um, ou é outro. Você tem amor ou você não tem? Você tem o amor ou você não o tem? Essa é a grande pergunta para Paulo. Ele não pergunta até que ponto ou em qual grau você é amoroso numa escala de 1 a 10. O interesse de Paulo é, na verdade, o interesse do Espírito Santo. E esse interesse é apenas uma coisa. Você tem o amor. Existe uma pessoa chamada amor, e o seu nome é Jesus. E ele te amou incrivelmente. A pergunta novamente é, você tem o amor?